Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, o podcast que nós criamos aqui para trazer pessoas relevantes do agronegócio, falando de fertilizantes e das mais variadas vertentes que envolvem esse negócio nosso aí. Hoje nós vamos falar com o Clayton Santos, né? Ele que é um multifacetado homem dos negócios aqui, né? O Clayton Santos, que é um analista de mercado da Soma, né? Da Soma Agro. Ele é técnico agropecuário, ele é administrador de empresas, e ele, como eu falei, ele é um sócio proprietário da Soma Agro e CEO da fazenda Renato Antonioli. Ele tem um trabalho aí nas redes sociais também, ele faz curso online, mas isso ele vai falar daqui a pouquinho. E Clayton, antes de passar a palavra, agradecer aqui a tua presença, antes de mais nada, com a gente. E você está aí num elo da cadeia que é onde dói no bolso do pessoal, né? Como a gente costuma brincar, dói no bolso da gauchada. E você, como bom gaúcho, sabe o que isso significa. Para a gente começar aqui, passar a palavra para você, queria o seguinte, né? Nesse mundo de precificação de grãos, aí, de commodities em geral, tem alguns fundamentos que a gente usa para fazer a precificação disso tudo, né? Quais são os pilares importantes para o agricultor pensar na hora dele olhar para o mercado? Quais são esses fundamentos que não podem sair do radar dele? Então, para mim é um grande privilégio poder estar participando desse evento aí contigo, Jefferson, e para todos os clientes com o qual você, tem a rede aí de contatos. E como tu já me apresentou, a gente está sempre nesse elo aqui entre o produtor e as grandes trades aí, ou os grandes mercados, né? Ou seja, a indústria, seja a trade, seja o mercado local, acompanhando exatamente o que está acontecendo e tentando, né, fazer uma ligação para que o produtor, afinal de contas, aproveite as oportunidades. E uma dos nossos temas, né, ou daquilo que a gente busca no dia a dia, é deixar o produtor preparado para as oportunidades do mercado. E como tu me falasse ali, eu perguntasse qual são os fundamentos que elevam o preço, que formam um preço dentro da commodity, nós podemos considerar que são três fatores principais. Um é o valor do bushel, né, que é baseado na Bolsa de Chicago e que é a grande referência do mercado mundial, né, e aí, se a gente entrar um pouquinho mais a fundo, a gente vai conseguir entender por que isso acontece, né? Quer dizer, foi a primeira bolsa criada no mundo, onde passou a ser a referência de qualquer mercado de commodities, quando se fala mundialmente, é a Bolsa de Chicago. Então, hoje, os grandes players, quem está negociando, ele pega como referência sempre a Bolsa de Chicago. E aí, a Bolsa de Chicago, por estar nos Estados Unidos, por estar lá em Chicago, então, usa-se as ferramentas, né, ou as nomenclaturas dela. E o bushel é a grande referência, tanto para a soja, para o milho, para o trigo, para farelo, enfim, tudo aquilo que é comercializado lá dentro do commodity, dentro da bolsa, ela tem um indicador. E o valor do bushel, ele está muito atrelado ao que está acontecendo no mundo, né? E aí também a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? O quanto que equivale esse bushel, como é que é feito isso aí, que talvez seria em outro tema a gente entrar mais detalhadamente, mas na verdade o valor de um bushel é o peso, né? Que nem nós usamos aqui no Brasil uma saca de soja, 60 quilos. Nos Estados Unidos o bushel é 27,21 quilos, que é referente àquela unidade de medida. Então o bushel, dentro do contexto para formar um preço, ele é a uma unidade de medida. O que nós temos que fazer aqui no Brasil? É transformar esse bushel em uma saca de soja. Então, normalmente, nós pegamos ali 60 quilos, dividimos por 27,21 quilos, que vai dar o valor
de bushel por saca. Então, um dos principais fatores de formar um preço da soja é o valor do bushel. E o valor do bushel está oscilando todo dia. Então, subiu 30 pontos. Se nós olharmos as últimas sessões, ele baixou bastante, né? Caiu 30 pontos, 40 pontos, 50 pontos. Quer dizer, ele é uma unidade de medida que está oscilando e está movimentando de acordo com o que está acontecendo ao redor do mundo, tá? Então, o primeiro fator para formar o preço é o valor do bushel. Segundo, então, o dólar, tá? Porque como uma referência internacional e é americana, então o valor do bushel é em dólar. Então, vamos pegar o exemplo da soja. Se a soja está $14,50 um bushel, quer dizer que está $14,50, 27 quilos. A hora que eu quero transformar isso em sacas, então eu faço essa divisão, 60 quilos por 27, eu vou ter a quantidade de bushel por saco. E aí eu multiplico, né, que vai dar 2,21 vezes o 14, vai dar um valor em sacas, em dólar por saco. E aí nós temos que fazer essa conversão do dólar para o real. E aí que é um outro fator de medida muito importante na formação do nosso preço. Então veja que já são dois fundamentos, o dólar e o bushel. E, paralelo a isso, nós temos a questão do prêmio, que aí para complicar um pouquinho mais ainda a nossa formação de conta, e esse prêmio ele pode ser positivo ou negativo. Então, para tentar simplificar aí para quem está nos ouvindo e de uma forma mais prática, é como se nós fosse pensar, nós temos aqui no Brasil a FIP, né? Que nós vamos comprar um carro, eu pego uma referência, a FIP, e aí o carro vale 100 mil. Às vezes eu vendo o carro por 110 mil, às vezes eu vou vender por 90, né? Aí depende do estado, da conservação ou da necessidade que tem lá o cliente em vender. Mas eu tenho uma referência que é a FIP. Então, a nossa referência em termos de preço de commodities é a Bolsa de Chicago. Mas nem sempre o valor da Bolsa de Chicago ele vai refletir o preço que o mercado efetivamente está pagando aqui no Brasil ou na minha região, seja Passo Fundo, ou seja Rio Grande do Sul, ou seja Mato Grosso, ou qualquer que for. Ela vai ter as variações, e essas variações seria um nome bonito que é prêmio. Então, o que quer dizer? Se o valor do bushel transformado lá com o real, né, do dólar, vou ter X valor, e esse valor ele é inferior ou superior ao que o Chicago está dizendo, a Bolsa de Chicago, essa diferença é o prêmio. E que esse prêmio ele pode ser positivo, e que os últimos anos está sendo bem positivo, muito positivo, e chegou a ter anos aí, 5, 10 anos atrás, que às vezes era até negativo, independente de alguns momentos. Mas veja que esses três pilares é que eles vão formar o preço. E às vezes o Chicago sobe, mas o dólar recua. Então acaba neutralizando aquele valor, porque subiu um lado e caiu o outro, acabou ficando no mesmo valor. Ou às vezes caiu o dólar, subiu o Chicago e subiu o prêmio. E aí consegue, às vezes, dar um valor um pouquinho melhor do que aquela conversão. Então, esses três fatores, assim, é que vão formar o preço. Agora, cada um desses fatores, ele está interligado a vários outros situações, né, que rodam o mundo, né? Então, por exemplo, para o bushel aumentar ou diminuir, quais são os fatores, né, os fundamentos que elevam ou diminuem o bushel? O primeiro deles é clima, né? Quer dizer, conforme estiver andando o clima nas regiões produtoras, e é bom fazer um parêntese também, né? Quais que são as regiões produtoras do mundo? Vamos falar de soja, né? Depois a gente analisa cada uma das culturas, nós pegando a soja. Os principais países produtores de soja hoje Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? Esses três países, 80% praticamente da produção de soja mundial estão nesses países. Então, qualquer coisa que acontecer em relação a clima nesses três países, ele vai ter um peso em relação ao valor do bushel, para mais ou para menos. Então, por exemplo, os Estados Unidos está em desenvolvimento das lavouras americanas. Toda e qualquer situação que envolva o clima lá, ele vai pressionar o mercado para subir ou baixar. Clima favorável, tendência a baixar o bushel. Clima desfavorável, tendência a aumentar o bushel. Outro fator que intervém direto na questão do bushel é a questão econômica também, né? Que
Por que as questões econômicas intervêm direto no valor do bushel? Porque nós estamos falando da demanda. Se o poder aquisitivo das pessoas está elevado, tu vai consumir mais. Consumindo mais, o mercado entende que a demanda está aquecida, então se eleva o preço. O poder aquisitivo não está muito bom, a economia não está fluindo bem, as pessoas começam a diminuir, porque a gente vai dentro daquela máxima que não existe almoço de graça, alguém está pagando o almoço, né, por mais que eu estou comendo, não estou pagando, mas alguém está pagando para mim. Então, quer dizer, não tem almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. E aí, se a economia tiver alguma instabilidade, ela vai interferir. A pandemia é um dos fatores também que ajuda contribui muito para essa questão de oscilação do mercado, porque quanto mais insegurança tiver em relação a algum setor que vai, de certa forma, prejudicar ou aumentar ou diminuir o consumo, ele vai também fazer peso para que o valor do bushel se altere, ou para mais ou para menos. Então, vamos imaginar quando aconteceu a questão da Covid, era mais natural, o mundo estava numa velocidade, numa sincronia, ou seja, todo mundo colhendo, todo mundo produzindo, todo mundo consumindo, os estoques, de certa forma, regularizados, mas muitos países, eles diminuíram bastante os seus estoques, em virtude de que termina uma safra na América do Sul, começa outra na América do Norte, então existia uma sincronia nesse sentido. E muitos países foram diminuindo seus estoques porque o estoque é caro, né? Tu manter um estoque hoje, ele é altíssimo. Então, muitos países acabaram fazendo um controle e não tem por que eu carregar tanto estoque, eu vou comprando com mais frequência, mais fracionado. Quando surgiu a pandemia, houve uma busca muito grande, porque uma preocupação, e aí também tem que entender qual que é o grande objetivo de um líder de uma nação, né, de um presidente de um país. Primeiro é alimentar seu povo, né? Então, quer dizer, quando houve a pandemia, houve toda aquela insegurança, né? Muitos países resolveram buscar ou melhorar seus estoques para, numa maior escassez, eles tenham minimamente lá de alimentos para consumir. E isso fez uma corrida muito grande dentro do mercado que extrapolou qualquer projeção que se tinha em relação a valores de bushel, né? Se nós vamos olharmos assim nos últimos 2, 3 anos, o valor do bushel era 8, 7, 9, 10, 11 dólares o bushel. Daqui a um pouco ele foi para 16, 17, batendo marcas históricas de valores, porque justamente houve essa insegurança e aí todo mundo foi buscar o alimento para se proteger. Obviamente que isso favoreceu muito para quem tem para produzir. Então, eu só abrindo alguns parênteses assim, de como que se forma esse preço e quais que são os fundamentos que levam ou fazem cair. Então, só para entender o quanto é importante, né, o quanto é importante essas situações para direcionar esse mercado. Tá? Então, claro que nós estamos falando ainda só em fundamentos. Então, isso tudo contribuiu para essas oscilações do mercado. E daí, claro, que intrinsecamente está a questão do dólar, e o dólar também está ligado diretamente na questão da economia, também na questão de segurança jurídica, uma série de situações, porque, por exemplo, para o Brasil se desenvolver, nós temos que trazer investidores de fora. E na medida que entra investidores de fora, teoricamente entra mais dólar, diminui o nosso real. Na medida que gera alguma insegurança ou existe alguma atração melhor fora do Brasil, também há uma corrida dos investidores aqui do Brasil para outros mercados, e acaba desvalorizando o dólar, na verdade, né, e acaba, então, valorizando nosso real, e aí é o preço nosso, como se faz a conversão, ele acaba tendo uma influência. Então, por isso que é muito importante entender todos esses fundamentos. Depois disso, daí nós temos, obviamente, que é a questão do prêmio, que ele está muito interligado na questão do consumo e demanda. Então, se eu tenho algum problema climático, ou eu tenho uma antecipação de compras em algum momento, quer dizer, eu não vendo o meu produto por R$100, eu quero 120, eu quero 150. E aí o mercado lá fora, se ele não tem aonde buscar isso, ele vai ter que vir buscar onde tem. E aí ele se obriga a pagar mais.
Um exemplo nós estamos tendo agora com a guerra da Ucrânia e da Rússia, que são grandes países produtores de alimento, e que com essa guerra lá, muitos compradores saíram daquele mercado e vieram para o mercado Brasil, Estados Unidos, aumentasse os volumes de compra. Consequentemente, ele pressiona o mercado e faz com que eleve, mas Chicago não está subindo. Mas o Brasil não vai vender com referência só em Chicago, eu quero um preço um pouco diferente. E aí acaba, então, elevando o prêmio. Então, só fiz um parênteses assim, para tentar explicar, né? Não sei se fui claro, mas do quanto é importante entender essa lógica, né, do mercado internacional, nacional, né? Tá, foi super claro. Até quero aproveitar e agradecer também a participação do nosso amigo Clayton e reforçar que eu acompanho ele há muito tempo no Instagram e acho que ele tem uma ferramenta incrível, que é um modelo não é precificação, é tornando toda essa história longa, simples, você tem o produto mastigado já. E ele acaba fazendo uma referência com relógios de se o dólar tá bom, se o bushel tá bom, então eu acho bem inteligente, é uma forma bem ilustrada para acompanhar o preço no dia a dia. E até a razão de mim acompanhar é pela questão do fertilizantes mesmo. Eu estou sempre buscando fazer uma relação do preço do fertilizante com o preço do grão. E aproveitando até para fazer um gancho e fazer uma pergunta, você comentou que o bushel normalmente era 7, 8, 9 dólares, e agora a gente chegou a incríveis 16, 17 nos últimos dias. E, obviamente, o fertilizante também teve um grande rally, saindo fosfatado aí, potássio, de 200, 300 dólares para 1.300 dólares no pico. Qual é a chance que você vê dessas commodities estarem voltando? Principalmente porque, eu sempre digo, a vida é uma equação de equilíbrio zero. Tudo sempre volta para as médias. Qual é a perspectiva que você vê para esse bushel, para ele estar voltando talvez para os 9, enfim, você acha que vai continuar esse colapso, essa loucura, esse nervosismo no mercado igual está agora? Qual é teu panorama em relação a isso? Então, muito boa pergunta, eu acho que é oportuno a gente comentar sobre isso, porque há uma grande dúvida, né? E até eu brinco às vezes com alguns clientes, dizem, eu tenho minha bolinha de cristal aqui, mas ela acho que do Paraguai, ela tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, mas de qualquer forma, tirando a brincadeira de lado, o sentimento que a gente tem hoje é bastante preocupante, porque assim, primeiro o mercado, né, quando se fala de commodities, não é o produtor que forma o preço, o produtor ele é um tomador de preço, né, porque o mercado se forma, digamos, o preço de uma soja, ele vem de trás para frente, depende de quanto vai se vender o óleo e quanto vai se vender o farelo, que seriam os dois principais produtos oriundos de uma soja, né? E esse mercado do farelo, 80% é farelo e 20% é óleo. Então, 80%, o óleo estaria resolvido com a questão do biodiesel, tudo certo. Mas a questão do farelo, os 80%, é muito volume. E onde é que vai esse farelo? Ele vai para a carne, vai para o suíno, para a ave, e isso vai para onde? Vai para o consumidor lá no frente, né? E aí que é a grande preocupação que a gente percebe assim, no dia a dia, e que a gente tenta passar para os nossos clientes, é identificar onde é que está o risco, tá? Então, o nosso risco não é o soja ir a 20 dólares o bushel. O nosso risco é ele voltar a 10, tá? Pode voltar a 10? Ninguém me diz que não pode, entendeu? Não tem nenhuma uma regra lá que diz que não pode, entendeu? Então, esse é a grande preocupação, em virtude principalmente do custo que se elevou de todos os insumos fertilizantes, mas pega toda a cadeia, desde máquina, tudo inflacionou, né? Alguns extrapolaram, inclusive, qualquer, né? Mas, enfim, só que essa conta já está aí. Então, a grande preocupação, o grande risco nosso é esse mercado voltar. O que ele pode fazer ao voltar? Então, nós temos que entender essa lógica. Para o mercado voltar, porque assim, existem duas correntes, né? Uma corrente para quem produz ou para quem vende os insumos, por exemplo, é de produzir mais, aumentar a produtividade e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que nós aumentar a produtividade e aumentar as nossas áreas de produção, teoricamente nós vamos ter mais volume. Mais volume, nós vamos reduzir preço. Então, existe uma briga, nós como produtores, né, o produtor na ponta, que aumenta o preço,
e ao mesmo tempo há uma pressão dos governos para que abaixe o preço, para que tenha alimento para todo mundo. Então veja que a gente está numa pressão muito grande. E aí é bem provável, né, e existem todas as ferramentas, que se nós tivermos uma safra normal nos Estados Unidos, nós tivermos uma safra normal na América do Sul, que nós vamos trabalhar em bushel de 12, 13, ou talvez até menos em alguns momentos, tá? Vai depender muito de como vai chegar esse clima, tá? De como vai acontecer, se vai acontecer uma safra normal. Então esse é o grande risco, tá? E que pode realmente acontecer isso. Ah, mas aí vamos se apavorar, não vamos plantar, não. O mercado justamente ele é desafiador por causa disso. Porque nós temos que ter essa atenção que ele pode sim voltar. Eu particularmente acho que nesse ano aqui, dificilmente ele volta em virtude de todo o processo que já se tem, os estoques baixos, a demanda ela é crescente, né? Então eu acho que não temos assim para voltar tanto. Mas cravar, dizer assim, o Chicago não vai baixar de 12, eu não garanto isso, entendeu? Porque tem muita coisa por trás, assim, entendeu, Maurício? O que me preocupa um pouco nisso é exatamente o que você falou. Os custos estão super elevados, e commodity é commodity, é precificado em bolsa, enfim, não tem muito mistério. Mas o custo da mão de obra, o custo da terra, o custo da máquina agrícola que triplicou, isso aí é difícil de voltar para trás. Então, a gente tem um custo muito alto agora e talvez uma possibilidade de apesar de o ser humano ser otimista e ninguém querer acreditar, eu acredito muito nas médias. Pode ser que leve 1 ano, 2, 6 meses, 2 semanas, ninguém sabe. Mas a vida é uma equação de equilíbrio zero e tudo volta para as médias. E aí, será que esse bushel, esse preço do milho, da soja, enfim, das commodities voltando para as médias, será que a gente consegue suportar isso? Até porque fertilizante provavelmente vai voltar. Eu vejo muito agricultor chorando, mas o adubo está muito caro. Quando o MAP, por exemplo, chegou a $1.300, o cara estava vendendo soja a R$200 a saca. Então, não era um negócio ruim. A rentabilidade dele era muito maior do que hoje. Então, eu não sou agricultor, mas se eu fosse, eu preferia pagar $2.000 do adubo e vender a minha soja cara. Porque é proporcional. Eu produzo mais soja do que eu consumo adubo. Então, eu vou gastar, sei lá, 20 sacos da minha produção para pagar o fertilizante, mas eu tenho outros 40, 50 para vender num preço mais alto. Então, é uma equação difícil de entender, é uma briga difícil de posicionar de um lado, mas de fato, sim, eu acho bom pagar o fertilizante caro, eu acho bom pagar imposto. Se eu estou pagando imposto é porque eu estou tendo lucro, então... Exatamente. O ser humano nunca está feliz, em resumo. E eu acho que a gente está vivendo um momento incrível, até mesmo hoje, com essas quedas que teve na relação de troca, no preço da soja mesmo, e até no fertilizante, ainda não é o melhor cenário do que chegou, mas ainda é incrível. A gente está vivendo um momento... Nossa! E eu percebo o agricultor hoje muito retraído, mesmo num momento incrível, o mercado de fertilizantes não está rodando, não está indo para frente, está truncado. Eu não sei o que as pessoas estão esperando, não sei... O agricultor não pode pensar que ele vai continuar ganhando esse dinheiro absurdo para sempre e o resto da classe trabalhadora e das pessoas que consomem vão continuar apanhando. Então, eu sabe sinto o mercado com o momento que a gente está vivendo hoje. Sabe que essa realidade que tu tá falando aí, eu vivo ela no dia a dia, tá? Eu peço consultoria para alguns produtores e alguns deles eu faço desde a compra do parafuso até a máquina nova para ele, tá? Então a gente está conseguindo viver as duas pontas literalmente, tá dentro do negócio, estamos nadando de braçada. Mas o que chama muita atenção é que o produtor não aprendeu ainda a fazer conta, tá? Eu te diria assim, mais de 90% do produtor brasileiro ele não sabe qual é o preço mínimo que ele tem que vender a produção dele, porque ele é complexo um pouco o processo e me parece que ainda o nosso agro ainda deixa mais complexo ainda, entendeu? E muitas vezes preferem ir pela linha mais reta, entendeu? Tipo, eu preciso colher 30 sacos para cobrir meus custos. Mas quais custos? E qual o preço? Entendeu? 30 sacas a 200 é uma coisa, 30 sacas a 150 é outra coisa, entendeu? Então,
hoje essa insegurança que muitos produtores podem estar vivendo é por falta, muitas vezes, de fazer uma conta simples, né? Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho, assim, varia de 13 a 15 indicadores que eu meço dentro de uma propriedade e chego dentro do valor mínimo que ele tem que vender. E por incrível que pareça, eu tenho propriedades que ele tem que vender a soja dele a R$120 para cobrir todos os custos. Então, ele vendendo a 180, ele já está com uma enorme margem, tá? Mas eu tenho aquele produtor que precisa vender a 160. Assim mesmo, ele tem uma boa margem em relação ao preço que ele está praticando hoje em algumas praças. Obviamente, tem algumas, talvez, mais distante de porto e tal, tem uma questão de logística. Mas veja que, de qualquer forma, ainda está tendo uma boa margem. Claro que aquele que está a 160, 150, ele pode, daqui a um pouco, estar no vermelho ali, se esse mercado voltar. Porque, assim, eu particularmente, eu acho que o mercado ele não volta abaixo de 150, tá? Para aquele que está a 120, ele está nadando de braçada ainda tranquilamente, né? Mas para aquele que está ali, né, no 160, daqui a um pouco, qualquer coisinha já está no vermelho. Então, mas às vezes a questão não está nem aí, entendeu? Às vezes a gente percebe assim, eu tive a oportunidade de vender a soja a 200. Por que eu não vendi? Aí a 190 eu vendo, aí tu pega 10 mil sacas, né? Não vamos pegar nem grandes volumes, pegar 10 mil sacas. 10 mil sacas a R$10, são 100 mil reais que escapou da mão dele ali, que ele teve a oportunidade de vender e não vendeu, né? E por que não vendeu? Porque eu achei que ia 210. Tá, eu podia ter comprado fertilizantes, ou podia ter pagado a minha conta lá na frente, sabe? Então, às vezes a resposta já está dentro do produtor, ele conhece, ele sabe, né? Mas, pela aquela excesso de, como nós, todo brasileiro é um pouco de treinador, né? Nós, se fosse eu o treinador do meu time, fazia isso, fazia aquilo. E o produtor está se sentindo nessa situação em relação ao agro. Não sei se é porque tem muita informação, ou é porque ele está tendo muita margem, circulando muito dinheiro dentro da propriedade, que muitas vezes me parece que está um pouco perdido e, tipo assim, navio em alto mar, vamos ver para onde vai, né? Só que é muito dinheiro envolvido, e daqui a um pouco ali na frente nós podemos ter problemas mais sérios para resolver, né? Eu tenho até uma piada interessante que eu ouvi de um gaúcho mesmo, que chegou no quadro da Cotrijal, não sei, e o pessoal tinha errado a vírgula na soja. Na época, Sim. O preço da soja era R$78 e estava 780. E aí ele entrou lá, olhou pro quadro e olhou, vou esperar, você vai a milha, e vai esperar chegar a 1000. Isso aí Tu sabe que, não, isso é uma piada, mas é verdadeira. Tipo assim, ele não faz porque assim, todo dia o produtor tem que tomar uma decisão, né? Vendo ou não vendo, né? Muitos dizem, mas eu não tenho esse meu custo, eu não tenho lá pessoas, não tenho conhecimento para fazer qual que é o meu preço mínimo de venda e tal e tal. Hoje, a grande maioria, qual que é a meta de venda dele? É vender um pouquinho melhor do que ele vendeu o último lote, entendeu? E às vezes, mas o mercado oscila, um dia cai bastante, um dia sobe, sabe? E aí fica postergando, porque o prazo de pagamento ele tem aí daqui 3, 6 meses para pagar, então, sabe? Mas fica chutando o negócio. O que acho que precisa ter um pouquinho mais de profissionalismo para fazer média. Então, tu pega os últimos 6 meses, qual é o preço médio, mas não é do último lote. Então, o cara colhe 100 mil sacas, vendeu 10 mil sacas a 200 e vendeu os outros 90 a 150. A média dele não é os 200, entendeu? A média vai ser 160. Mas se ele tiver um preço médio, e aí olha que o mercado dá uma elevada, ele vai lá e trava, né? Faz a venda. O que é travar? É fazer a venda, né? Ou se o cara é um pouco mais tem um pouco mais de conhecimento de estrutura, ele faz as operações via bolsa e tal para fazer umas proteções, e que muitas vezes fazem equivocados, né? Pensam que estão fazendo uma coisa porque se a gente analisar, o produtor é o maior especulador do mercado, né? Hoje, se nós vamos ver todo o que ele gasta para fazer uma lavoura, e ele vai fazer tudo isso antecipadamente, sem saber se vai colher, né? Porque depende muito do clima, né? E muitas vezes sem saber a que preço vai vender, né? Então, tu veja que ele está arriscando 2 vezes. Mas, assim mesmo, ele planta, colhe, e aí ele tem uns R$200 na mão e ele não vende porque, sabe, quer dizer, ele fica especulando ainda uma terceira vez. E muitas vezes ainda entram, às vezes, em algumas operações de bolsa, sem saber exatamente como é que ele teria que fazer,
achando que vai estar ganhando ou está protegendo e acaba, às vezes, perdendo lá também, né? Então, é bastante complexo, mas porque justamente falta um pouco mais dessa comunicação e de simplificar o processo. Eu vejo que muitos negócios, eles acabam criando um complexo maior e eu acho que é o contrário. Eu acho que quanto mais simples nós deixarmos o produtor e fazendo com que ele ganhe dinheiro, porque o produtor é o maior investidor que se imagina, ele é nato disso, né? Ele investe mesmo, né? Então, se ele tiver dinheiro, toda a cadeia do agronegócio vai ter dinheiro, porque ele vai estar investindo, ele vai estar comprando, ele vai estar fazendo. Ô Clayton, a gente trouxe uma vez aqui um convidado, que é o Col, e ele é dos grupos mais bem-sucedidos aí de produção no país, né? E ele falou uma coisa que é interessante, né? Eu perguntei alguma coisa assim sobre cenário de crise, ele falou assim, aprendi uma coisa com meu pai e a gente adota como estratégia aqui no dia a dia. A gente faz tudo para produzir muito e não se preocupar muito com o que vai acontecer. Eu falo assim, não importa ficar gastando energia naquilo que vai acontecer, se chegar lá na frente, eu não tiver o produto para vender. Então a gente foca em produção. E vocês dois aí, você e o Maurício já deram uma pincelada sobre isso que eu vou perguntar, mas é o seguinte, a gente vai entrar de novo numa próxima safra com custo alto, né? E o produtor, eu falo assim, não todas as regiões do país, né, mas algumas, por exemplo, aqui eu moro, trabalho muito assim, geralmente o produtor, ele fica com os custos todos em aberto. Ele vai lá, pega um custeio em reais no banco, ele fica o mercado da soja vai indo, ele compra os insumos e ele não faz esse barter aí, não redia o negócio dele. Você não acha que num cenário desse aí, de uma possível recessão mundial, esse tipo de negócio pode deixar ele excessivamente exposto a ponto de arrebentar com o negócio dele numa safra? Sem dúvida. Eu tanto me preocupo com isso que eu resolvi fazer esse curso em AD para tentar explicar isso para o produtor, como que ele tem que fazer para se proteger disso, tá? Porque ele está muito vulnerável a essas variáveis de mercado, e sem contar que hoje o mercado ele é muito especulativo, né? Então ele muda de direção a qualquer momento, às vezes até contra os fundamentos técnicos, né? Às vezes por uma questão de posicionamento mesmo de investidores que muitas vezes nem conhecem o grão, tá? Mas está ali por uma oportunidade. E eles estão ganhando a parte deles e nada contra isso. Até eu acho que quanto mais especulador tiver no mercado, para quem quer se proteger, é melhor ainda, tem mais liquidez no mercado. Então, a questão, e tentando responder essa tua pergunta em relação à proteção, ela é fundamental. E eu te digo assim, eu boto muito exemplo nisso. Se eu vou abrir um mercadinho ali na esquina do bar ali, qual que é o meu objetivo de montar esse mercado? A minha empresa, eu quero ter lucro, obviamente, né? Quer dizer, eu quero ter um volume de venda suficiente para me cobrir todas as minhas despesas e ter meu ganho, meu sustento, e eu tenho que ter lucro naquele negócio. Mas, às vezes, eu tenho que passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né, abrindo mercado e para mim conseguir se estabilizar e ter o meu lucro. O produtor, por mais todas as intempéries que você tem de clima e de custo e tudo mais que a gente fala aí, mas ele pode garantir o lucro dele, às vezes, antes dele plantar o grão dele. Um exemplo é os contratos que nós temos hoje, por exemplo, para a safra do ano que vem. Aqui no Rio Grande do Sul, no Porto de Rio Grande, chegou a rodar já R$180, R$185, hoje menos, tá? Mas já teve momentos que chegou a R$185, até R$190, para travar para o ano que vem o valor, certo? Quantos produtores fizeram? Qual o percentual que se fez? E por que não fez? Porque na época o soja estava 200, 205. Por que eu vou vender na cabeça do produtor? Por que eu vou vender a 190 um negócio para o ano que vem, que eu não sei se eu vou colher, e estão falando em 200, daqui a pouco vai dar 250, vai dar 300, entendeu? Sabe? Então cria aquela... E ele fica totalmente desprotegido. Mas por que ele fica desprotegido? Porque não tinha preço? Não teve preço. Mas ele se perdeu, digamos assim, de achar que o mercado só tem um caminho, e às vezes ele acaba perdendo essa oportunidade.
Aí tu vai dizer, mas muitos fizeram, no preço dá uma boa margem, depois chegou na safra, tava... Mas assim, olha o custo que eu tenho para fazer uma lavoura. Hoje tu vai fazer uma lavoura de soja, dependendo da região, é 7, 8 mil reais. Eu não estou falando só do fertilizante, do defensivo, tem que colocar todo o custo, até o que ele tira do Prolabore para ele, né? Da caminhonete nova, do apartamento que comprou, quem que paga? É a soja, então eu tenho que fazer essa conta junto, né? E quer dizer, então eu tive a oportunidade de vender e não vendi. Por que eu não vendi? Porque eu estava convicto de que o mercado ia a 250. Porque é aquela coisa, se eu tenho convicção de que o mercado vai estar a 200 em algum momento, por que eu vou vender a 180, a 170? Agora, eu preciso analisar se aquela convicção que eu tenho, ela está bem fundamentada ou é uma fake news ali que está me direcionando por uma situação que não é, entendeu? Mas isso eu só vou saber a hora que eu tiver uma gestão lá dentro da minha propriedade, que eu saber lidar com meus números e tentar deixar um pouquinho o achômetro, né, do que vai acontecer e olhar para dentro da minha realidade. E aí eu começo a fazer média. Porque eu também não quero que tu chegue lá, vou vender toda a minha produção né, a 180, porque está me dando lucro de 20 reais por saco e beleza, está resolvido. Não, eu acho que o produtor tem que ficar aproveitando, né, as oportunidades que o mercado vai dando. Mas chegou a oportunidade, faz um pouco, realiza, entendeu? Porque assim, se eu vender no lucro, por mais baixo que seja o meu lucro, eu nunca vou quebrar. Agora, se eu vender sempre no prejuízo, daqui a pouco lá na frente eu não vou ter mais fôlego, né? Então, eu acho que Eu lembro uma vez, Clayton, antigamente não existia internet como tem agora, né? E a atualização das conversas era de manhã tomando chimarrão, né? E aí, antes de começar o expediente ali, a gente passava nas revendas, sentava ali os agricultores, o vendedor, começava a conversar, né? E eu lembro uma conversa lá que eu não esqueço, né? Eu não lembro o valor da saca da soja, mas um exemplo. Tipo, o cara, imagine que a soja tivesse a 100 reais, né, na época, e aí alguém falou assim, eu não sei como que a SSLC consegue permanecer no mercado. Os caras venderam ontem não sei quantos mil sacos de soja a 90, e esses dias mesmo tava pagando 100. Aí alguém pegou e falou lá, levantou a mão e falou assim, mas você sabe quanto que custa o saco de soja dele? Você não sabe, ele sabe. Foi mais ou menos o que você falou. Se ele tem ali um alvo de X% de lucratividade e aquele lote de 90 deu no dia, eles queimam mesmo e vira a página e segue a vida. Assim, né? Ele garantiu o lucro, né? A hora que tu garantiu o lucro, tu botou no bolso, ninguém te tira mais, tá entendendo? Por exemplo, pega qualquer bem, assim, vamos pegar um carro, por exemplo, o carro tu pagou 100 mil reais, e eu chego pra ti, eu te pago 120, tu vende na hora o carro, entendeu? Tu vai lá comprar por 100 de novo, entendeu? Tu lucrou 20, sabe? São umas coisas assim meio óbvias. E sabe que essa questão da gestão me fez muito eu focar nisso, porque como eu tenho a corretora e na intermediação, e bem nessa época dos 100 reais aí, tinha um cliente que, não, eu só vou vender quando chegar a 100 reais. Aí chegou a 95, e o cara 40 mil sacos de soja. Chegou nos 95 e disse, vamos vender um lote aí, né? Aproveitar o mercado. Não, mas vai a 100. Cara, aí, para resumir, a esposa dele me ligou e disse, Clayton, nós temos uma conta semana que vem para pagar, vê se dá esses 95 aí, vamos vender pelo menos 5 mil sacos. Beleza, vendemos 5 mil sacos sem ele saber. No outro dia foi a 96 e ele ficou sabendo do negócio. Só faltou, bom, não queria, acho que nem me ver mais na frente, né? Mas passou uns 15 dias e o mercado desandou. Caiu. E ele vendeu os 35 mil sacos dele, acabei eu fazendo o negócio, a 70 reais a saco. Caraca. Mas eu fiquei quieto, entendeu? Deixei passar, vendeu tudo. Aí depois que ele fez o negócio, recebeu, eu liguei para ele, eu estou preocupado contigo. Mas o por quê? Eu acho que tu tá quebrado. Mas como? Tá louco? Né? Que você viu? Tem isso, vou comprar aquilo, comprar terra. Daí eu digo, não, mas você lembra que nós tínhamos a 95, por isso que eu não podia vender, porque ia 100, porque não sei o quê, e agora tu vendeu a 70, alguma coisa tá errada. Daí ele só tinha que ter botado um revólver na minha cabeça, eu tinha que ter vendido, sabe? Então, assim, por justamente eles, mas eu não sei qual que é o meu ganho, entendeu? E aí que a gente começou então, a desenvolver essa questão, tu tem que saber qual é que é teu preço. A hora que tu saber teu preço,
pode até dar uma tenteada no mercado. O meu preço é vender a 150, está 170, 175, qual é que é o cenário? No curto prazo, a gente consegue até fazer entendeu? Dar uma arriscada ali que tu não vai perder muito, né? Mas tu pegar assim a longo prazo é muito complexo, né? O processo não dá para... porque é muito dinheiro envolvido, né? Tu pega qualquer propriedade aí de 100 hectares, aí, 300 hectares, uma propriedade de 300 hectares, ela fatura 4 milhões, 5 milhões no ano. É dinheiro que circula dentro da propriedade, né? Então, hoje estão afinar essa sintonia, e aí eu vejo assim, o Brasil evoluiu muito na questão de produção, né? Tecnologia, assessoria agronômica, fertilizantes, defensivos, melhoramento genético, máquinas, equipamentos, aí, cara, é fantástico isso. Então, uma perna está bem firme, né? O que eu acho que falta agora, que daí eu chamo de afinar o violão mesmo, é essa questão da gestão, dele saber exatamente qual é que é o preço que ele tem que vender e ficar preparado para aquilo. O mercado chegou naquele preço, pelo menos eu faço 10%. Se eu dividir meu lote, né, minha produção em 10 lotezinhos, e cada vez que o mercado atingir ou mais aquele preço, eu vou vendendo. Aí se torna simples o processo, entendeu? E aí ele vendendo, mas eu vou vender, não sei o que eu vou fazer dinheiro, então eu já compro fertilizantes para o ano que vem, né? Ou melhoro lá aquela, né? Tem que fazer uma melhoria na propriedade, sabe? Faz circular o negócio e a coisa anda. É isso que tem que ser, bola para frente, né? É isso aí. Ô Clayton, pra gente terminar aqui, faz o teu jabá, fala pro pessoal aí como que eles encontram você, fala um pouco do teu curso aí, e vamos deixar essa galera informada daquilo que faz o real deles. Tá bom, então. Bom, quero agradecer, cara. Então, eu moro em Passo Fundo, né? Sou do Rio Grande do Sul. Tenho uma empresa que é uma corretora de grãos, que a gente faz intermediações das commodities, soja, milho e trigo, das principais, assim, né? Até negocia algumas outras, aveia, alguns outros produtos, mas o nosso foco principal é esse. Nós temos, então, também a questão de eu desenvolver um curso prático, né? Para o produtor entender como é que é os bastidores da Bolsa de Chicago, como é que funciona realmente a Bolsa de Chicago, que na minha explanação ela é nada mais, nada menos do que uma banca de apostas, onde tem alguém apostando que o mercado vai subir, alguém apostando que o mercado vai cair, e aí casam os valores lá na Bolsa e alguém lá na frente, um vai ganhar, o outro vai perder. A questão é de saber aproveitar essas e como fazer essa aposta, né? Trazendo isso na prática, então a gente consegue fazer isso. A gente presta consultorias para alguns produtores, presencial ou virtual, muitos eu faço lá uma vez por semana à noite, só às vezes um bate-papo, entendeu? Porque às vezes o produtor já sabe lá a realidade dele, e é só uma questão de a gente trocar informações e analisar o 360 graus aí do cenário mundial, já clarei um monte de dúvidas que ele tinha e acaba facilitando os negócios. Então a gente faz essa questão da consultoria, tanto presencial quanto virtual. Os cursos também eu posso fazer presencial, em qualquer parte do Brasil, é só questão de a gente organizar, questão de logística e turma e tal, né? Eu não vou muito atrás de formar as turmas, mas às vezes as empresas, Clayton, vem aqui, vamos fazer esse curso. Beleza. Esse curso ele pode ser tanto para estudantes, quanto para produtores rurais, né? Esses gostam muito, ou para empresas, assim, né? De revendas e tal, para entender. E aí, como o Maurício falou lá quem me seguir no meu Instagram, Clayton L. Santos, lá vai ser fácil de encontrar. Eu tenho um informativo que demanda diariamente para os clientes, onde faz toda essa conversão do valor do dólar com o valor do bushel e mais o prêmio já traduzido ele para fazer o valor em reais no porto. Mas eu liguei lá no porto, tá me dizendo que está 197 no porto, mas eu liguei lá e estão me pagando a 200. É melhor ainda, então, mas porque às vezes de comprador para comprador tem uma diferença de prêmio, de necessidade, e de momento, né? Às vezes a hora que eu passei a informação, o mercado mudou ou ao contrário, ele foi lá e estão querendo pagar 190, dizendo que está dando 197, então alguma coisa aconteceu. Mas ali ele é importante para ele ter uma referência e para ver se quem está ofertando, quem está querendo comprar o grão dele, está dentro da janela, entendeu? Não, R$1, R$2, isso se administra. Agora,
mas como o cara tá ofertando muito abaixo ou muito acima, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Então é melhor investigar e aí a gente pode dar essa assessoria aí também sem problema nenhum. O meu contato, então, é 54, né, 996731473, que é o meu WhatsApp, que é mais fácil de me encontrar. E se não tem meu e-mail ali, também, que é clayton@somaagro, né, soma com 2 M's, e daí vai ter 2 A's junto ali, que é somaagro.com. Aí vocês vão me encontrar aí também, se precisar trocar alguma ideia, alguma dúvida, enfim. Para mim será um grande privilégio aí poder compartilhar aí informações. A gente está todo dia aprendendo junto aí. Clayton, queria agradecer aqui a presença, como eu falei a hora que a gente estava aqui sem botar para gravar, que você também foi super solícito aí com a gente, né? Entre o contato, a gente começou a falar na segunda-feira, hoje nós estamos gravando aqui numa quinta, dia 14 de julho, né? Esse episódio vai ao ar agora segunda, foi super rápido, cara, precisar da gente aqui da Iagro, pode entrar em contato que a gente tá pau para toda a obra aí. Olha, eu fico à disposição também de vocês, qualquer informação que precisar, enfim, entendeu? Pode contar comigo, a gente tem uma boa entrada com várias empresas aqui do Rio Grande do Sul, enfim, do sul do Brasil. Será sempre um privilégio, tá? Se eu puder compartilhar, e vocês compartilharem também comigo, será sempre bem-vindos. E quando tiver a oportunidade de descer aqui para o Rio Grande e conhecer aqui, as portas estão abertas aqui para vocês aí. Bacana, muito obrigado, Clayton. Tá bom, obrigado, Maurício, obrigado, Jefferson. Beleza, pessoal, e para a gente finalizar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá no @iagro.brasil, entre no nosso site no iagro.com.br e façam o cadastro de vocês e recebam semanalmente os relatórios da CRU para ficar informado aí sobre o mercado de fertilizantes, e também para quem quiser fazer oferta ou bids lá na plataforma, é assim que nós trabalhamos, beleza? Um abraço, pessoal.